Pare pra pensar no que faz da vida. Quantos minutos você já viveu? Em todo esse tempo você cresceu. Responda pra si mesmo o que você construiu. Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou a quem você amou, porque você amou. Agora pare pra pensar, enquanto há jeito de recomeçar nesta vida. Pense bem o que vem fazendo e o muito que resta a fazer. Não fique se lamentando, não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar, é tempo, pare pra pensar no que faz da vida. Pense bem o que vem fazendo e o muito que resta a fazer. Não fique se lamentando, não, não, não. Não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Agora pare pra pensar, é tempo, pare pra pensar no que faz da vida, no que faz da vida.
Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Jesus, nos teus braços eu posso ter a luz e seguindo os teus passos eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometeste
destes. Quando soubermos amar, ó Mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a amar. Boa tarde, companheiros queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra aqui na nossa Casa de Miguel, pelo canal do YouTube, nos acompanhando. Recebam aquele abraço carinhoso de toda a espiritualidade amiga da nossa Casa de Miguel. Hoje nós teremos uma palestra, Vinde a mim todos vós, evangelize, coopere com Jesus. E quem nos vai trazer esse tema será Ângela Figueiredo, Carla Beatriz e Olívia Rangel. A nossa página de abertura será trazida pela Carla Beatriz. A gente pede que durante a explanação que vocês permaneçam naquele momento de silêncio, a fim de podermos apreciar todo esse estudo para melhor compreensão de todos nós. Lembrando a vocês também que a nossa recepção estará atendendo dentro daquilo que for necessário. E uma outra coisa, reunião pública, temos sempre às quintas-feiras, 2h30, 14h30, às sextas-feiras, 19h30 e aos domingos, 9 horas da manhã. Fluidoterapia,
Elas acontecem sempre na terça-feira às 19h30 ou quarta-feira às 9 horas da manhã. E Prece da Saudade às quintas-feiras, 9 horas da manhã, sempre pelo canal do YouTube. E vocês podem estar participando pelo chat também, colocando os nomes daqueles que necessitam, tá bom? Após a nossa reunião, não vai embora não. É aquele momento em que as crianças precisam estar presentes. Todo o Tempo GEL prepara um trabalho muito especial para as nossas crianças. Então, chamem as crianças. Que a paz envolva cada um de nós. Fiquem conosco. Graças a Deus. Problemas do Mundo, do livro O Espírito da Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito Bezerra de Menezes. O mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço, espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura, cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias, teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações, organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos, assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Em mais uma oportunidade de reunião de corações e mentes em busca dos ensinamentos desta doutrina que nos orienta com as lições de Jesus e de Kardec, elevamos o pensamento a Ti, Pai de bondade e misericórdia, primeiro em agradecimento por tudo o que temos e por tudo o que somos, pelas conquistas diárias que nos permitem vencer a nós mesmos. E também Te pedimos, Pai, pedimos por nossas vidas, pelas vidas dos que nos são caros, e também por todas as vidas que conosco dividem este lindo planeta, nesse momento de prova coletiva. Abençoa, Senhor, a todas as pessoas que estão lutando em leitos de dor, nos cárceres, nas ruas, nas instituições de longa permanência, que estão em solidão. Que esta prece as alcance e as envolva em bálsamos de alívio.
também de coragem e esperança. E assim, conectados contigo, Pai amoroso, com Jesus, nosso irmão amigo, com a espiritualidade que dirige os trabalhos do nosso Centro Espírita Miguel, e com a humanidade, nossa família, pedimos permissão para iniciar a palestra da tarde de hoje. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Vinde a mim todos vós, evangelize, coopere com Jesus. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Olívia e faço parte da equipe de evangelizadores do nosso querido Centro Espírita Miguel. E é com muita alegria e o coração cheio de satisfação que eu e mais duas amigas da equipe, a Ângela e a Carla, estamos aqui reunidas para fazermos um convite para vocês, que venham através desse nosso encontro no tema Vinde a mim todos vós, evangelize, coopere com Jesus. Abre a porta da nossa evangelização que vai desde os bebês ao setor da família. E nada melhor que os atores dessa lida têm aqui o seu lugar de fala, para que vocês não só entendam esse trabalho de tantas mãos, mas que sintam em cada palavra a emoção do trabalho com Jesus. Boa tarde, eu sou Carla Beatriz, sou evangelizadora da infância e hoje estou aqui para falar com vocês sobre o setor da família e a evangelização de bebês. Espero que o nosso estudo seja proveitoso para todos. Vamos começar falando sobre o setor da família. Não basta, pois, evangelizar as crianças nas instituições espíritas. É imprescindível que essa educação alcance também os genitores ou responsáveis. Cuidar da criança, esquecendo os pais da criança, parece-nos esforço incompleto. Essa citação é de Martins Peralva, está no livro Estudando o Evangelho, capítulo 8, que tem o título A Primeira Escola. Então, no livro Estudando o Evangelho, no seu capítulo 8, Martins Peralva nos diz que o lar é a primeira escola e que é imprescindível educar a família. Nós sabemos que a família é a base da sociedade, é nela que se inicia o desenvolvimento moral das crianças, que irão exercer papéis importantes junto à sociedade em sua vida adulta. Sendo os adultos da família os primeiros educadores da alma infantil, precisam estar bem preparados para cumprirem a tarefa que lhes foi confiada. O movimento espírita sempre se preocupou com a evangelização infanto-juvenil, que foi implantada no dia 14 de junho de 1914. Mas, diante de novos desafios que surgiram, compreenderam que educar somente a criança e o jovem não era suficiente, que era preciso abraçar a família como um todo, inserindo pais responsáveis, ou seja, os avós, os tios, os adultos que formam a família nesse processo de evangelização. Foi assim que, em 1960, como desdobramento natural das atividades da evangelização, a reunião de pais e orientadores passou a ser realizada periodicamente. Compreendeu-se que, sendo o lar a primeira escola, ela precisa estar em harmonia, em equilíbrio, vivenciando o Evangelho para que o aprendizado seja positivo. Então, não basta somente levar os filhos para a evangelização. É preciso dar o exemplo, participando dos encontros do setor da família. É por isso que os encontros acontecem no mesmo dia e horário que a evangelização dos bebês, das crianças e dos jovens.
É fundamental evangelizar a família para que o amanhã seja melhor, para que possamos viver em um mundo de paz, de fraternidade, de solidariedade e de amor ao próximo. O setor da família busca estimular a vivência do Evangelho, o bom relacionamento com os familiares, além de debater temas da maior importância para que a família seja realmente a escola que forma moralmente o espírito. Quero lembrar que o progresso é uma lei divina e a reencarnação é o instrumento que dá oportunidade ao espírito de retornar para se melhorar. E o que de melhor um espírito pode desejar, senão a oportunidade de renascer no seio de uma família evangelizada, de uma família em que todos os seus integrantes possuam um coração palpitando o amor de Jesus. Vamos agora ouvir a nossa companheira Ângela Gil, que frequentou durante muitos anos o grupo de evangelização da família e hoje faz parte da equipe de evangelizadores. Ela vai nos falar sobre a importância da evangelização para as famílias. Oi, gente, tudo bem? Me convidaram para, num pequeno espaço de tempo, eu demonstrasse a grandiosidade que é nossos encontros aos sábados no setor da família. Num belo dia, eu estava numa dificuldade com meu filho, e aí disseram assim: Ângela, falta Jesus na sua vida. E aí eu fui apresentado ao Centro Espírita Miguel, coloquei ele na evangelização com a graça, e eu, para passar o tempo, comecei a frequentar as reuniões. Aí fui descobrindo que eu não estava sozinha nessas dificuldades, que existiam pessoas com dificuldades ainda maiores. Foi aí que eu descobri que Jesus não estava na cruz, ele estava do meu lado, meu modelo e guia estava do meu lado, dentro da minha casa, no mercado, no banco, no trabalho, enfim, em todos os lugares. Jesus não era mais aquele cara tão distante, Jesus estava ali, comigo, caminhando ali. Isso facilitou, me acalmou, me deu coragem para continuar seguindo com mais serenidade e certeza de que existia uma vida futura, de que existe uma vida futura, né? Existia, não existe, e de que realmente a gente tem um propósito, né? Por termos encarnado, pelos nossos filhos estarem com a gente. Amaro sempre diz que a gente não cai na família de paraquedas, a nossa família está com a gente para a gente trabalhar. E isso reconfortou meu coração. Isso deu uma energia. Essas reuniões aos sábados me dão energia semanalmente para encarar esse planeta de provas e expiações, né, gente? Então, assim, foi importante, é importante. A galera que está com a gente, eu, a Mônica e a Amaro, teoricamente coordenando, mas com certeza aprendendo também. Aprendendo até... Eu, por exemplo, aprendo muito e sou muito feliz pela companhia de todos que continuam estando com a gente, porque agora a gente está pelo Meet, né? A gente põe o link todo sábado no grupo, mas quem quiser é só falar com a gente, falar com a coordenação, que a gente dá esse link, né, para que vocês possam realmente desfrutar do que eu estou testemunhando aqui. É uma alegria muito grande saber que existe um porquê, existe um para quê do nosso caminhar. Que Jesus está no trabalho com a gente. Que o Evangelho é a nossa bússola, é o nosso guia. E que a gente vai chegar um dia na nossa angelitude, vai chegar a nossa calmaria um dia. A gente agora tem certeza disso. Enfim, sejam bem-vindos, quem não conhece, vão ver que realmente é prazeroso. É maravilhoso esse trabalho que o Santo Espírita Miguel nos oferece, que a espiritualidade também está junto e que Jesus, obviamente, está com a gente nesse trabalho. Gente, beijo no coração e até qualquer dia, né?
A Fernanda Cordeiro é uma participante assídua do setor da família e vai nos falar sobre a contribuição que a sua participação no setor da família traz para a sua vida familiar. Meu nome é Fernanda. O setor da família foi apresentado para mim como uma evangelização para toda a família. E com o tempo eu fui percebendo que os laços de amizade e de confiança formados ali são verdadeira bênção divina, pois com bate-papos muito agradáveis a gente consegue se sentir confiante, à vontade para se colocar os pensamentos, dúvidas, desabafar também, sem a preocupação do julgamento alheio e sem que a gente também julgue o nosso próximo. Então, a partir da participação no setor da família, eu consegui me enxergar melhor como um espírito em evolução, com o que eu sei e com o meu agir daqui para frente, sabendo que é em família que a gente aprende, se cura e exerce sempre as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. Nossa, como é bom a gente ouvir esses depoimentos tão importantes, né, para aquecer os nossos corações. Vamos agora continuar o nosso estudo com a companheira Olívia Rangel. Vamos falar agora da nossa Mocidade Espírita Pedro de Alcântara e nos auxiliando o espírito Francisco Thyssen, gaúcho que nasceu em 1927 e desencarnou no Rio de Janeiro em 1990. Foi escritor, expositor e pesquisador espírita brasileiro. Tinha em sua personalidade a marca da objetividade e a luta constante pela causa espírita. Seu amor era direcionado principalmente para a evangelização infanto-juvenil. Segundo ele, hoje é a oportunidade ditosa para depositardes semente no solo dos corações. Amanhã será o dia venturoso de colherdes os frutos da paz. É comum escutarmos as orientações dos espíritos quanto à oportunidade de encaminharmos os jovens à evangelização, seja ainda bem pequenos ou já na fase da adolescência. Mas é importante destacar que se não orientamos o filho na primeira infância, é sempre tempo de recomeçar, porque estamos sempre sendo educados até o último momento do nosso desencarne. E falar de evolução espiritual nesse mundo tão material, por vezes gera conflitos, porque há uma preocupação no encaminhamento cognitivo, intelectual dos jovens e muitas vezes deixamos valores espirituais em segundo plano e esquecemos que existe uma outra inteligência, a inteligência emocional. É onde vou trabalhar as emoções, os valores, observar o que eu tenho tanto de luz como de sombra. E a doutrina espírita proporciona isso para a gente. Segundo Emmanuel, o centro espírita é a escola da alma. E Cecília Rocha completa dizendo: é nesse espaço o local de oferecer ao evangelizando a oportunidade de perceber-se como ser integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo, agente de transformação de seu meio, rumo a toda a perfeição que é suscetível. É nela que os jovens vão encontrar ambiente propício para boas amizades, distinguir o que é real e o que é ilusório, construindo o amadurecimento do senso moral. É importante reconhecermos o potencial do jovem para a prática do bem, porque ele, no século XXI, é um grande protagonista. E para esquentar os corações,
Vamos aos depoimentos? Vamos ouvir agora a Priscila Chagas, que é coordenadora da Mocidade Espírita Pedro Alcântara, com as reflexões sobre a importância da evangelização para os jovens. Olá, Maria Priscila. Hoje eu estou representando a Mocidade, que atende jovens de 13 a 21 anos. Quando a gente pensa na evangelização, a gente pensa nos caracteres do Cristo. A gente pensa na formação do espírito imortal. Mas para quê? Para a formação de espíritos, numa caminhada mais feliz. Porque nós reconhecemos que a nossa jornada ela é construída para a nossa felicidade. E por isso a gente promove sempre reflexões de quem sou eu, quais são as minhas questões profundas, como é que eu posso me constituir um espírito mais feliz, reconhecer que a nossa jornada agora ela já é uma jornada de felicidade. Então, a Mocidade sempre propõe reflexões para os jovens, para eles se formar. E isso a gente acredita, a gente constrói uma manhã mais feliz, individualmente, coletivamente, quando a gente se reconhece nesse processo, se aceita e se ama. Então, que nós possamos refletir a partir dessas perspectivas, de construção de felicidade hoje e para um amanhã melhor. Beijo, queridas. Vamos ouvir agora a jovem Catarina. Ela vai falar sobre as suas impressões da evangelização em sua vida. A evangelização me proporciona muita calma, porque a gente está numa faixa etária de mudanças, muitas novidades, muitas situações que a gente não tinha vivido antes, então muitos questionamentos surgem. Eu acho que os evangelizadores conseguem sanar isso muito bem, sabe? Tudo com base na doutrina, acabam gerando debates e a gente sana as questões anteriores e acaba tendo novas. Eu acho isso muito legal. Eu também acho que muita segurança, principalmente ao falar em público, que, por exemplo, no dia da tarde de arte com a MEPA e no dia do aniversário da MEPA, a gente às vezes precisa falar em público. Eu acho que te dá segurança, principalmente por ser um ambiente hóspede e em algum momento da nossa vida a gente vai precisar falar em público fora do centro. Então eu acho que é isso, ela oferece muita segurança e calma. É muita emoção escutar esses depoimentos, não é mesmo? Então agora vamos escutar a nossa querida evangelizadora Ângela. Boa tarde, sou Ângela Figueiredo, evangelizadora da infância, e hoje vamos falar da Escola de Evangelização Vicente de Paulo. Veja como é importante a evangelização. Estamos, filhos, vendo os primeiros resultados da campanha de evangelização espírita infanto-juvenil. Florescerá, por certo, a árvore do Evangelho. Os campos verdes serão cobertos de extensas ramagens. Vão surgir os frutos após as flores. Tempo de crescimento, de floração. Dr. Bezerra de Menezes. Então, não podemos esquecer que nossas crianças são como plantinhas, que temos que regar. Por isso, temos que conhecer o tipo de solo, se ele é argiloso ou arenoso, se ele gosta de muita ou pouca água. É importante conhecer a criança e não podemos esquecer que às vezes não veremos esses frutos brotarem, pois cada árvore tem seu tempo de florir. Porque muitas vezes levamos essa criança para evangelização e passamos todos os princípios morais. Ela cresce e acha que tudo que aprendeu não serve de nada. Mas não devemos nos preocupar, pois a semente foi plantada naquele terreno, que é o coração, e apenas não germinou ainda. Mas, como Deus nunca se engana, um dia
ela precisará destes recursos, que são os ensinamentos de Jesus. A pessoa evangelizada perdoa os outros e a si mesma. É criativa para resolver seus problemas. Sua integridade não sofre nenhum abalo. Está sempre plena. Executa qualquer tipo de trabalho, pois ela sabe que qualquer trabalho é importante. A criança vai ser cuidadosa consigo e com os outros. Vai ser obediente aos responsáveis e aos ensinamentos de Jesus. Ela pensa sempre no bem do próximo. Pessoa simples, modesta, tendo consciência de suas limitações, porque é humilde e tem muita responsabilidade com o próximo. Tem muito respeito consigo mesma. Pessoa boa e caridosa. Tem uma imensa gratidão a Deus e todos que passarem pelo seu caminho. Tem autocontrole, vai procurar ser justa em todas as ocasiões, sendo forte e capaz de resolver seus problemas com calma e sensatez. São essas algumas características que uma pessoa evangelizada possui. Quando encaminhamos esses espíritos desde criança para a evangelização, que assegura a orientação moral do Evangelho, a finalidade é auxiliá-los em sua melhoria espiritual. Afinal, esses espíritos renasceram com o propósito de serem guiados, conduzidos para o bem, e esse é o papel dos responsáveis. Somente assim florescerão. Você, Graça, como coordenadora da Escola de Evangelização Vicente de Paula, qual a importância da evangelização? Boa tarde, eu sou Graça, coordenadora da Escola de Evangelização Vicente de Paulo, e eu fui convidada para falar com vocês sobre como é importante evangelizar. Aceitar o convite de Jesus para essa abençoada tarefa é desafiador, mas também muito gratificante. O primeiro desafio é ter a responsabilidade de ser um eterno evangelizando, estudar sempre. E, paralelamente a isso, ser um doador de amor. Evangelizar é propiciar ao evangelizando esse espírito reencarnante como nós, que busca o caminho da sua evolução espiritual, o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, é conduzi-lo a refletir sobre seus pensamentos, sentimentos, ações, alcançar o autoconhecimento, contribuindo para o seu progresso individual e, consequentemente, para o progresso espiritual de toda a humanidade. Eu, sinceramente, acredito que é somente os espíritos evangelizados serão capazes de conquistar um mundo mais feliz, um mundo regenerado, porque evangelizar é amar. Abraços fraternos a todos vocês. Vamos ouvir agora a nossa querida Joana, nossa querida evangelizanda. O que a evangelização traz para a sua vida? Oi, gente, meu nome é Joana, eu tenho 8 anos e estou no primeiro ciclo. Hoje eu vim falar a importância da evangelização para mim. A importância da evangelização para mim é que eu fui evangelizada desde a barriga da minha mãe. E como eu sou evangelizada desde pequenininha, né? Isso impacta na minha vida, né? Porque sempre quando eu tô fazendo uma coisa errada, eu penso: Joana, calma, lembra que você é evangelizado,
você não pode fazer isso. Aí eu paro de fazer. Evangelização é uma coisa assim que me policia para não fazer coisas erradas. Ela me incentiva a ser uma pessoa melhor a cada dia. A evangelização é uma coisa assim que não dá pra explicar. A evangelização é incrível na minha vida. Eu quero ser uma evangelizadora quando eu crescer. E eu acho esse trabalho voluntário lindo. O que eu quero dizer é que assim, sempre eu tô pensando na evangelização. Por causa da evangelização, tudo que eu aprendo lá na escolinha de evangelização, eu pratico na minha vida, que são a prece, os ensinamentos de Jesus e o amor ao próximo. E isso torna a minha vida muito bem, entendeu? Isso torna a minha vida uma vida boa, entendeu? Eu amo evangelização. A evangelização é tudo pra mim. E é isso. Um beijo, amo muito todos vocês. Vamos dar continuidade ao estudo com a nossa irmã Olivia falando do GEAL. Bem, gente, vamos falar sobre o GEAL, que é mais uma oportunidade de evangelização na nossa casa. E para nos ajudar, uma frase do espírito Viana de Carvalho, que foi um grande orador na divulgação da doutrina espírita, um cearense que nasceu em 1874. Ele diz assim: o coração infanto-juvenil é abençoado solo onde se deve acolher a sementeira da vida eterna, preservá-lo com carinho, de modo a nele ensementar os princípios libertadores do Espiritismo. É dever que não pode ser adiado pelos educadores espíritas encarregados de cuidar das gerações novas. Viana de Carvalho. Então, gente, a importância desse grande orador é que ele viveu numa época em que o espiritismo não era visto em bons olhos. Existia muito preconceito, a ponto de fecharem a Federação Espírita do Rio. Então nós podemos até dizer que ele foi um bandeirante. Bandeirante no sentido de abrir caminhos. Ele já tinha uma visão que teríamos que cuidar das novas gerações. Tanto é que em 1914 ele encabeçou uma campanha na Federação Espírita do Rio para a criação em todos os centros espíritas, escolas de doutrina espírita destinadas às crianças. Ele já dizia que não devemos adiar os princípios libertadores do espiritismo, porque são eles que irão responder às nossas problemáticas da existência humana. De onde eu vim? Para onde eu vou? Como explicar as injustiças da vida se não através da reencarnação? Então, lembrando os princípios básicos, é a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, que é as reencarnações, pluralidade dos mundos e a comunicabilidade dos espíritos. Sem esse conjunto de princípios, não existe doutrina espírita. Basta retirar um princípio para nos tornarmos espiritualizados e não espíritas. Então, Viana de Carvalho já sabia que para a continuidade da doutrina, a casa espírita precisava integrar as crianças, começando desde pequenas. Então, nós destacamos aqui do jornal Mundo Espírita da FEB do Paraná, uma reportagem em homenagem a 100 anos da evangelização espírita infantil. Ela diz, entre aspas, ainda hoje, muitas casas espíritas não dispõem da evangelização espírita infantil como um dos seus trabalhos regulares. De modo geral, em várias localidades, ainda há um entendimento de que se irá distrair e entreter as crianças em salas separadas, a fim de que não atrapalhem os pais
que estão nas palestras ou em cursos de espiritismo em idêntico horário. Então, as crianças, gente, quando estão na evangelização, elas estão tendo um conteúdo baseado nos livros da codificação espírita, mas com uma diferença e um grande desafio. É trazer toda essa experiência com uma linguagem e metodologia que faça sentido para elas. O jovem de agora, gente, não é o mesmo do século passado. A nossa linguagem tem que se adequar para que haja comunicação, o entendimento. Hoje, na nossa casa espírita, é com muito orgulho que temos como trabalhadores vários jovens que começaram lá na escolinha da evangelização. Alguns trabalhando até em outras casas espíritas. Então, vamos aos depoimentos para sentirmos isso tudo bem de perto? Agora, vocês vão ouvir a Simone Catalão. Ela vai nos explicar a dinâmica de funcionamento da evangelização do GEAL. Olá, eu sou Simone Catalão e faço parte do Grupo de Educação Espírita André Luiz, o GEAL. O que nos diferencia do grupo da escolinha de sábado é que nós atuamos durante o horário das reuniões públicas que ocorrem no centro. Quinta-feira à tarde, sexta-feira à noite e domingo de manhã. E também nas reuniões que são feitas com as grávidas, às quartas-feiras, de 15 em 15 dias, e durante as reuniões da entrega das cestas básicas às famílias cadastradas, aos sábados, uma vez ao mês. O nosso grupo tem como público-alvo as crianças de 3 a 12 anos. Por este motivo, o nosso planejamento precisa ser o mais lúdico e flexível possível, a fim de atender essa diferença de idades. Esse é o GEAL. Vamos ouvir agora o jovem Leonardo. Ele vai falar sobre o que ele acha importante na evangelização. Olá, sou o Leonardo, tenho 10 anos e participo do GEAL. No GEAL, nós aprendemos uma coisa muito importante, a mais importante que Jesus nos ensinou: o amor. O que eu mais gosto no GEAL é o método que a gente aprende, que é com jogos, músicas, brincadeiras, e é tudo muito divertido. Agora, nós vamos escutar a nossa querida evangelizadora Carla Beatriz. Vamos agora falar um pouquinho sobre a evangelização dos bebês. Estudemos desde o berço as tendências que a criança trouxe das suas existências anteriores. Apliquemo-nos a desenvolver as boas, a aniquilar as más. Leon Denis. O documento de orientação para a ação evangelizadora espírita da infância nos diz que o êxito, junto a tal faixa etária, depende de estratégias metodológicas específicas, da participação ativa dos pais e do preparo adequado dos evangelizadores. Para quem não sabe, a evangelização de bebês no Centro Espírita Miguel começou em 2016. Inicialmente, achamos que teríamos poucos bebês, mas, para nossa grata surpresa, os bebês foram chegando ao longo dos dias, fortalecendo cada vez mais esse trabalho, que é feito com a participação ativa dos responsáveis em sala. Sabemos que os bebês são espíritos que trazem suas experiências de vidas anteriores, e a literatura espírita nos fala que é no período de 0 a 7 anos que o espírito tem mais facilidade para assimilar as lições. Por isso, é tão importante que o bebê seja evangelizado, aproveitando ao máximo esse período. O trabalho de evangelização dos bebês, assim como na evangelização infanto-juvenil e no setor da família, é baseado nas obras básicas e subsidiárias da nossa doutrina. A diferença é a forma como esse conteúdo é passado. A aula começa com as boas-vindas, usando muita música. O bebê necessita de repetição do conteúdo. Por isso, cada aula tem um momento de rememorar o estudo anterior e só depois é feita a apresentação do estudo do dia. Tem a hora da contação de história,
que é feito usando recursos como fantoche, bonecos ou vídeo. No presencial, são usados muitos recursos concretos para atrair a atenção do bebê. E a finalização da aula é feita com um pouco mais de música. Os bebês prestam atenção em tudo o que está acontecendo. E à medida que eles vão crescendo, vão aprendendo a falar, cantam as músicas e quando toca uma música que eles estão acostumados, eles param para prestar atenção, fazem os gestos, demonstrando que estão absorvendo tudo que é passado para eles nas aulas, dando a certeza de que tomamos a decisão certa quando abraçamos em nossa casa a evangelização dos bebês. Vamos ouvir a fala da coordenadora da evangelização dos bebês, nossa companheira Inês Maria, o que ela tem para nos falar sobre esse trabalho. Olá, estamos aqui para falar um pouco sobre evangelização de bebês, lembrando que estamos falando de espíritos milenares que já trazem suas bagagens e que nesse momento em que estão crianças, observamos a melhor oportunidade de trazer os ensinamentos morais de Jesus. Então, trabalhamos com os pais o estímulo à observação das tendências que esses espíritos trazem, procurando corrigir aquelas que precisam ser melhoradas e estimulando as potencialidades desse espírito imortal. A nossa base de estudo são as obras básicas e obras subsidiárias e estamos sempre apoiando e lembrando aos pais da sua missão enquanto co-criadores. Lembrando que as crianças são as sementes do amanhã. Então, para que o nosso futuro seja mais profícuo, precisamos urgentemente investir na tarefa da evangelização em família. Para finalizar essa parte, vamos ouvir mais um depoimento que nos fala sobre o benefício da participação do bebê na evangelização. Vamos ver o que a Camila Borges, que é mãe do Theo, ele é um evangelizando assíduo das aulas. Vamos ver o que ela tem para nos dizer sobre a evangelização dos bebês. Ter um momento junto ao meu bebê toda semana, ouvindo coisas boas, interagindo, conversando, aprendendo sempre um pouquinho mais, é muito gratificante. Começar a evangelização desde bebezinho é um privilégio. Nós sabemos que temos sob nossa responsabilidade um espírito com muito na bagagem. E mesmo pequenininho, ele está ali absorvendo tudo. E é muito legal, porque depois que cresce um pouquinho mais, começa a interagir, começa a querer a aulinha de evangelização, pede para repetir o vídeo, dança a musiquinha. Eu acredito que essa rotina de evangelização desde bebezinho vai facilitar o caminhar do meu filho na doutrina espírita. E usar esse momento como um momento em família, em que todos estamos aprendendo juntos, em que a gente pode se conectar com o nosso pequeno, isso aí não tem preço. Vamos encerrar o nosso estudo ouvindo algumas palavras da dirigente do Departamento de Evangelização da Família, nossa querida Miriam Batista. Contemplamos assim, com otimismo e júbilo, o movimento espírita espraiando-se cada vez mais nos desideratos da evangelização, procurando com grande empenho alcançar o coração humano em meio ao turvelinho da desenfreada corrida do século. Tão significativa semeadura na direção do porvir. Evangelizar é ligar com o Evangelho. É sintonizar as almas com Jesus. É estudar, compreender e vivenciar as lições do Mestre de todos os mestres. É sensibilizar os sentimentos, pois ainda estamos às voltas com o egoísmo, o orgulho e a indiferença, geradores de todos os males que mancham a humanidade. Evangelização é sol nas almas. Agora vamos
nos conectar com Jesus, nossos amigos espirituais e com a nossa casa de oração, para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, queremos agradecer pela oportunidade de trabalho que nos deste na sua seara. Gratidão por aprendermos de como a evangelização é importante para termos uma caminhada firme e segura. Gratidão a Jesus pela nossa família, pelos nossos amigos, e lhe pedir que o Senhor continue segurando em nossas mãos, pois só assim teremos a certeza que seguiremos seguros. Obrigado, Senhor, que assim seja. Chegam tão perto da terra, estrelas em forma de tons, trazendo alegria à vida, inspirando a canção do amor. O amor é pra se cantar bem melhor em família. O se cantar com Jesus em família. Chegam tão perto da terra, estrelas em forma de tons, trazendo alegria à vida, inspirando a canção do amor. O amor é pra se cantar bem melhor em família. O amor é pra se cantar com Jesus em família. O amor é pra se cantar bem melhor em família. O amor é pra se cantar com Jesus em família. Jesus ilumina todos com o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra o amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, na amizade vem.
Ele tudo fez com tanto amor. Quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar. Me fez também, nosso Pai do céu. Ele tudo fez com tanto amor. Quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar. Me fez também, nosso Pai do céu. Me fez também, nosso Pai do céu. Me fez também, nosso Pai do céu. Do livro Mensagem para o Seu Dia, de Chico Xavier. O nome da mensagem é mediunidade. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a terra aos tempos do Consolador, atualmente em curso na terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas provas espirituais, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de regeneração concedida por Deus aos seus filhos imperfeitos ou endividados. Sendo luz que brilha na vida, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição evolutiva da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo do sentimento e da inteligência. Sempre se encontra ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Essa mensagem é de Emmanuel. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agora à nossa prece inicial. Então vamos acalmar nossos corações e as nossas mentes e pensar em um lugar bem bonito. Pode ser uma praia, ou um lugar com árvores, com o canto dos passarinhos, para nos conectar a Jesus. Rogando a Ti, Jesus amado, Jesus querido, que abençoe o nosso estudo de hoje, que possamos, Senhor, aprender
os seus ensinamentos através dessa aula que foi preparada com tanto amor e carinho, para que possamos, Senhor, crescer pessoas melhores, aplicando seus ensinamentos em nossa vida diária, melhorando nossas atitudes, nossos sentimentos e nossas ações. Por isso, Senhor, rogamos a Ti a permissão para dar como iniciado o nosso estudo deste momento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. O tema de hoje será sobre Eurípides Barçanufo. Já ouviram falar sobre ele? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele? Eurípides cresceu e viveu sempre ao lado de seus pais. Quando estudante, auxiliava os professores e tal era a sua queda para o magistério que se tornou o professor de seus próprios irmãos. Olha que legal, que lindo. O seu comportamento irrepreensível, a sua extrema dedicação aos livros, fez com que os professores, às vezes precisando faltar, era Eurípides que tomava o lugar deles e dava aula para os seus colegas. Querendo tudo saber, Barçanufo conseguiu em poucos anos uma sólida e primorosa cultura. Ele lia muito, estudava muito, sabia muita coisa sobre medicina, direito, matemática, entre outras coisas, e olha que sem possuir nenhum diploma de escola superior. Durante muitos anos, ele foi presidente do Grupo Espírita Esperança e Caridade, por ele fundado em sua própria residência. Ele fundou também um grande colégio, Colégio Allan Kardec, que foi o primeiro colégio espírita do país. Ele também sustentou uma brilhante polêmica religiosa pelo jornal A Alavanca, defendendo um tema muito importante. Deus não é Jesus e Jesus não é Deus. E nós já sabemos isso, não é? Que Deus é o nosso amado Pai, nosso Pai maior. E Jesus é o nosso querido irmão. Em 1918, a gripe espanhola assolava o mundo e chega à cidade de Sacramento, onde vivia Eurípides. Isso conforme previsão feita pelo próprio Eurípides. Instalada a pandemia, Eurípides desdobra-se dia e noite à cabeceira dos enfermos, ajudando centenas de famílias pobres. Esgotado fisicamente, contrai a gripe. Acometido de febre insidiosa que o leva ao leito, Eurípides percebe que havia chegado o término de sua missão aqui na Terra. E às 18 horas do dia 1º de novembro de 1918, retorna à pátria espiritual aos 38 anos de idade. Bom, nós conhecemos um pouco mais sobre ele como adulto. Agora vamos conhecer a vida de Eurípides Barçanufo como criança. Beijos! Eurípides Barçanufo, criança como eu, de Fátima Moura. O nome desse menino é Eurípides Barçanufo. Ele nasceu no dia 1º de maio de 1880, na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Eurípides era dócil, estudioso e alegre. Seu pai, Hermógenes, que tinha o apelido de Mojico, e sua mãe, Jerônima, que todos conheciam por Meca. Sentiam muito orgulho de ter um filho tão inteligente. Seu Mojico e Dona Meca tiveram 15 filhos. Eurípides foi o terceiro e veio alegrar ainda mais aquela família tão unida, apesar dos problemas que enfrentavam. Além de serem muito pobres,
Dona Meca tinha uma doença que deixava Eurípides muito preocupado com a saúde da sua mãezinha. Eurípides lia muitos livros, tinha um jeito todo especial de aprender, mas também de ensinar, e como era um dos irmãos mais velhos, ajudava na educação dos irmãos menores. Seu Mojico não tinha dinheiro para manter o filho na escola, e Eurípides, que era um jovem amoroso e dedicado, vendia peixes no mercado da cidade para ajudar na compra de seus livros escolares. Eurípides era o primeiro aluno da classe. Foi na fazenda Santa Maria, na casa de seu tio Mariano, que todos chamavam carinhosamente de tio Senhor, que Eurípides descobriu que podia falar com os espíritos. Ele ouviu o espírito João Evangelista falar sobre o Sermão da Montanha e resolveu que queria conhecer mais sobre a doutrina espírita. Algum tempo depois, quando já era adulto, tornou-se o diretor do colégio Allan Kardec, que ele mesmo fundou, e seus antigos alunos jamais esqueceram o professor Eurípides, que além de ensinar as matérias que eles precisavam para passar nas provas, ensinava sobre Deus, a vida, as belezas da natureza e como amar e respeitar a todas as pessoas. Com o auxílio dos espíritos de Vicente de Paulo e Dr. Bezerra de Menezes, começou a receitar e a curar a muitas pessoas que ficavam muito agradecidas pela ajuda que recebiam através daquele homem tão maravilhoso que usava a doutrina espírita para plantar o bem. Um dia, a gripe espanhola chegou à cidade de Eurípides e ele, depois de muito ajudar as pessoas doentes, adoeceu também. Ele desencarnou no dia 1º de novembro de 1918, mas até os dias de hoje relembramos a figura desse grande homem de bem que ajudou a todos como Jesus nos ensinou. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a história Criança como Eu. Ela fala um pouquinho da vida de Eurípides Barçanufo quando criança. Ele nasceu em Minas Gerais, dia 1º de maio de 1890. Seu pai, Mojico, e sua mãe, Meca, tiveram 15 filhos. Eurípides foi o terceiro a nascer. Mas sempre ele se destacou pela sua inteligência e pela sua enorme vontade de aprender, mas não só de aprender. Eurípides também gostava de ensinar. Desde pequeno ele ajudava os irmãos a aprender. Como é importante, não é? A gente compartilhar o que a gente sabe com outras pessoas. Eurípides também ajudava em casa quando possível. E aí, ele descobriu que tinha mediunidade. Ele começou a ouvir os espíritos. Ele ouviu o espírito de João Evangelista, que foi um dos apóstolos de Jesus. João contou a ele sobre o Sermão da Montanha, que foi um discurso lindo que Jesus fez na época que ele estava aqui encarnado. Ele falou sobre as bem-aventuranças, falou sobre a nossa conduta, como nós devemos amar os nossos semelhantes. E aí Eurípides ficou tão fascinado com esse discurso que resolveu entender um pouco mais sobre a doutrina espírita. E aí os anos foram passando. Eurípides cresceu, se tornou professor, mas nunca abandonou os estudos. Fundou um colégio, o primeiro colégio espírita, Colégio Allan Kardec. E vocês acham que eles só ensinavam as matérias? Português, matemática, geografia? Não. Eurípides também falava sobre o amor, sobre a vida, sobre o respeito. E como é importante a gente aprender sobre isso desde cedo. Eurípides, como mais velho,
recebeu a ajuda de 2 espíritos, Vicente de Paula e Bezerra de Menezes, que ajudavam ele a receitar remédios para as pessoas, para melhorar a saúde física delas e também a saúde do espírito, com as suas palavras e com seu apoio. Eurípides é conhecido como um grande educador e um grande médium. Que a gente possa ter o exemplo dele, sempre acompanhados dos estudos e levando o amor à caridade dentro dos nossos corações. Agora, nós vamos a uma atividade. Beijos! Oi, pessoal! A nossa atividade de hoje tem a ver com uma história que aconteceu com Eurípides Barçanufo. Um dia, ele estava sentado meio sonolento na cadeira quando se viu saindo do corpo físico. Isso é um tipo de mediunidade que se chama desdobramento. E aí ele foi para um lugar muito bonito e encontrou com uma pessoa especial. Eu vou parar de contar essa história. Vamos fazer agora a nossa atividade? Vamos para um lugar bem bonito também. É uma visualização. A gente vai fechar os olhos e eu vou falando bem devagarzinho para a gente imaginar esse lugar maravilhoso. Podemos começar? Então, vamos fechar os nossos olhos e imaginarmos que estamos sendo levados por um lugar muito bonito, um lugar especial. Nós estamos volitando, voando, à maneira de um pássaro, guiado pela natureza, para um encontro divino. Estamos subindo, 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 até que chegamos a uma paisagem maravilhosa. E aí, estamos no meio de uma campina verde, onde as flores cintilam num suave frescor. Avistamos um homem a meditar, envolvido em doce luz. É Jesus. Ele nos faz um pedido. Nós se aproximamos e ele diz que a gente precisa reconhecer que há sempre um sol brilhando além das nuvens sombrias. E quando colocamos essa luz dentro da gente, nenhum mal consegue apagar, nem sequer diminuir a intensidade dessa luz. Jesus diz para a gente confiar e que mesmo nos dias mais difíceis, sermos confiantes e tranquilos. Esse lugar é maravilhoso e nós ficamos com aquela sensação de proteção. Então Jesus se aproxima da gente e dá um abraço, e uma luz divina nos envolve, deixando clarear tudo. E nesse abraço, Jesus se despede e Ele conta com a gente, para a gente usar essa luz maravilhosa que está dentro de nós para nos fortalecer, para nos dar força, e que possamos lembrar sempre desse momento,
Então, a gente se despede dele e começamos a retornar, voltar, abrindo os nossos olhos, respirando tranquilamente, bem tranquilamente. E depois nós poderemos pegar um papel, lápis colorido, poderemos desenhar todo esse nosso sentimento que nós passamos e colocarmos no papel. Vamos desenhar esse lugar maravilhoso, esse encontro divino. E depois nós queremos ver esse desenho. Vocês podem colocar lá no Padlet. E aí eu vou botar o meu também. Eu quero que vocês depois vejam dos outros amigos também. Tá bom? Então agora nós vamos agradecer a Deus e a Jesus por esse nosso encontro maravilhoso, nos despedindo com a nossa prece. E agora que está chegando ao finalzinho do nosso estudo, chegou o momento de agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai amado, por toda a oportunidade que tivemos de aprendizado, e a Jesus, nosso irmão maior, por todas as bênçãos que caíram sobre nós. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, Jesus, pela presença de vocês em nossas vidas. Que estejamos amparados, auxiliados no amor infinito de Ti, Senhor, e que tenhamos uma boa semana, sempre aprendendo cada vez mais para sermos melhores. Assim, rogamos a Ti, Jesus, a permissão para dar como encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.